Então vamos lá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vinda, Bianca, obrigado aí pela participação, colaboração. Vamos para a segunda parte do tema globalização. Eu preciso, de antemão, já lembrá-los, né, deixar claro que a partir de hoje, dia 1º de junho, nós, né, professores da Secretaria de Educação, estamos oficialmente em retorno às aulas. Então, todo esse material que nós temos utilizado, pelo menos até aqui, num primeiro instante, havia o comunicado de não aproveitamento, né, de ser, na verdade, uma atividade voluntária. Já a partir desta semana, e aí isso vai ser oficializado na quarta-feira, numa live com o secretário de Educação, então nós passamos a ter um outro aproveitamento de material. Então, vem um cronograma baseado no currículo da Secretaria de Educação e encaixando os assuntos de todas as escolas da rede, né, da Secretaria do Distrito Federal, Secretaria de Educação do Distrito Federal, e nós vamos seguir esse modelo apresentado pela Secretaria de Educação. Então, temos as aulas na TV, vão acontecer pela manhã, teremos também uma sequência de atividades, e aí eu já anuncio para vocês, pelo menos a vocês do terceiro ano do ginásio, e eu vou continuar com essa temática, né, ainda que seja acompanhando os temas deles. Eu não sei em que instante eles vão começar, se eles vão entrar mais ou menos na temática que nós estávamos até 11 de março. Se for isso, o próximo tema, a próxima aula que eles vão dar em sequência, certamente é globalização. Então, quando eles entrarem em globalização lá, eu entro com uma sequência de atividades aqui em resolução, né, online mesmo, para que a gente chegue junto aos temas. E aí nós vamos caminhar juntos. Então, quando eles entrarem no tema, por exemplo, Estados Unidos, aí eu entro à noite com os Estados Unidos, dando né, complementando, na verdade, o assunto, e aí, claro, é uma maneira de vocês estarem com o professor de vocês, né? Todos nós somos convidados também a trabalhar nessas aulas virtuais ou pela TV, mas aqui eu acho que é um canal direto, nós vamos conversando. E aí, atentos, né, e vale a pena divulgar isso para todo mundo, porque o processo avaliativo ele vai se contabilizar pelas atividades que estarão sendo apresentadas lá no Google Classroom. Então, atentos, né, já nos próximos dias a gente vai ter uma outra formatação. Não sei se esse horário das 18 horas permanecerá, mas há uma tendência, lógico, de que a gente use os horários que normalmente nós temos aula, no caso de vocês o noturno começa às 19, então vamos ver como é que vai ser, se o próprio ginásio vai organizar um esquema de horários, né, de reproduzir os horários que vocês têm durante a noite, né, há uma série de discussões, inclusive, sobre a semestralidade, ou seja, saímos à frente, vocês já estão familiarizados, vamos ver também se elimina esses problemas de links e tudo mais. Então, dando sequência, vamos lá, né, já conhecido aqui os informes, nosso último encontro, nós chegamos até este ponto aqui, né, de analisar, de apresentar a globalização econômica, de lembrar que a globalização é um conjunto de acumulados, né? Então, nesse conjunto de acumulados, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, então, há também mudanças, há transformações no meio de produção, nos meios de produção, o processo de produção ele fica mais em conta para os donos dos meios de produção, os produtos também passam a ser mais descartáveis, né? Então, a obsolescência programada, né, a famosa obsolescência programada, perceba que uma geladeira, uma TV, um liquidificador, eram produtos que tinham durabilidade de anos, né? Às vezes lá a sua avó, os pais mesmo têm um produto em casa de muitos anos, enquanto que os produtos na atualidade eles têm duração 2, 3, 4, quando dura 5 anos é muito tempo. Se a gente lembrar dos telefones celulares, né? Perceba o quanto eles mudam rapidamente. Só para lembrar uma particularidade desse tempo de aula remota, né? Nesse horário está passando o carro da pamonha aqui na minha rua, certamente deve estar ouvindo aqui
o burburinho faz parte, né? Esse novo instante das aulas remotas, então a gente tem que ter um pouquinho de compreensão. Mas seguindo, então a globalização, ela diminui o custo de produção, passa a ter um processo de produção em diversas partes do mundo, hipoteticamente tende a diminuir as dificuldades, as diferenças econômicas de um país ao outro, mas, em geral, abrir um abismo maior nas diferenças sociais entre todas as partes. Então, esse foi o nosso ponto, né, final na conversa de aula na quarta-feira passada, e aí, né, retomando aqui, a gente precisa, na verdade, destacar algumas coisinhas. Quando nós falamos de globalizar ou globalização, deixa eu pegar um marca-texto aqui, que facilita a nossa interpretação, né, nossa análise. Então, primeiro, a lógica do mercado global, da globalização, é esse aqui, ó, né? Reduzir custos pela exploração da mão de obra, da matéria-prima, e uso de energia nos países em desenvolvimento. Então, todas as grandes empresas que não faz muito tempo estavam concentradas pontualmente em determinados países, nos seus países de origem, elas começam a entender que abrir a sua plataforma de produção em países com mão de obra numerosa e muito barata se torna um elemento extremamente significativo para os seus ganhos. Por isso, boa parte da produção mundial, seja de automóveis, seja de equipamentos eletrônicos, seja de roupas, elas acontecem em países lá do Sudeste Asiático, acontece em países aqui na América do Sul. Né? Por que não dos países africanos? Porque nos países africanos existe uma defasagem tecnológica, existe uma defasagem de infraestrutura, existem os problemas com guerras internas. Então, no continente africano, não aplicação de atividade industrial, muito mais relacionado à preocupação com prejuízos do que qualquer outra coisa. Já aqui na América do Sul, a gente pode conferir os calçados que utilizamos, né? A marca Nike é uma marca estadunidense, mas se você tiver 3 calçados da marca Nike aí, né, entre as pessoas próximas ou seus mesmo em casa, você vai ver que pode ser que um tenha sido fabricado em Taiwan, o outro tenha sido fabricado na Argentina, o outro fabricado no Brasil. Então, esse produto, né, internacional, ele, na verdade, vai mudando a plataforma de produção, porque as empresas entendem possibilidades de ganho, explorando, obviamente, mão de obra mais barata, explorando matéria-prima mais barata, explorando energia e garantindo poluição de países que não são o seu de origem, ou que tenha, na verdade, multas muito pesadas, muito significativas, do ponto de vista ambiental. Tá? Então, a globalização é um processo, ela tende a criar, né, e aperfeiçoar conexões entre as partes, conexões entre os países, e aí um encurtamento de distâncias, e isso, na verdade, vai criando afinidades culturais, afinidades econômicas, o mundo vai se tornando, né, mais ou menos homogêneo, mais ou menos igual. Bom, é claro que isso não é um trabalho da noite para o dia, claro que isso não é muito fácil, e aí, nessa perspectiva de encurtar, diminuir distâncias, criar um nível de conexão mais intenso entre as nações, surge a necessidade de intercalar, né, as instituições financeiras, os bancos, a Casa da Moeda, né, as casas de câmbio de todo o mundo, e dentro desse sistema de transferência de capital, de enriquecimento de um lado para o outro, você, na verdade, cria blocos de organização, que a gente vai chamar de blocos econômicos. Então, blocos econômicos merece para nós uma apresentação maior em outro momento, em outra aula, apesar de não ser um assunto novidade, né, há o tratamento de blocos econômicos, também uma conversa pontual sobre blocos econômicos lá no segundo ano, mas enfim, quando a gente fala de blocos econômicos, nós estamos, na verdade, falando de uma junção, de uma parceria, na verdade, entre diversos países. Essa parceria comercial, ela na verdade envolve livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, ou pelo menos deveria levar em consideração a livre circulação de pessoas, e com isso, né, o deslocamento da mercadoria, o deslocamento da matéria-prima, ela se torna mais fácil, e os países, ao invés de competir um com o outro, dentro do bloco, eles passam, na verdade, a comercializar em blocos.
Entre esses blocos econômicos de maior destaque, a União Europeia, né, é o mais estruturado de todos os blocos. Nós compomos um bloco que tem a sua relevância, mas que por questões políticas vem perdendo protagonismo, que é o Mercosul, o NAFTA, que é um bloco que envolve os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e o México, o Pacto Andino já foi, né, uma estrutura mais robusta, o primeiro a se organizar dentro do conjunto territorial sul-americano, a PEC, entre outros tantos blocos que podem vir a surgir. Né? Outro fator, ou outro destaque desse modelo globalizado é o que a gente vai chamar de globalização cultural. Esta nos atinge diretamente. Então, o consumidor, ele vira, na verdade, um objeto importante da temática econômica, não que ele tenha sido menos importante em uma época ou outra, mas a verdade é que dentro do conjunto atual, se houver uma padronização de preferências e de gostos, imediatamente esse consumidor ele se torna um importante aliado na compra-venda de produtos, um importante aliado no desenvolvimento de determinadas marcas e empresas. E assim, o mundo vai ficando muito similar no que veste, no que consome, né? As lanchonetes de fast food, se você sair daqui e for até o Japão, né? Se lá atrás havia um temor de, poxa, o que eu vou comer? Eu não gosto de peixe. Hoje isso já não é um receio, né? Encontrou um McDonald's, pronto, né? Tá dentro daquilo que você já se acostumou a comer aqui na sua cidade. A mesma coisa, seja na Índia, a mesma coisa na Índia, né, que não consome carne de vaca por ser um animal sagrado. Então, nós temos dentro desse cenário uma padronização do comportamento, né, dos desejos, do vestuário dos indivíduos, e o mundo, então, vai se tornando muito igual. É claro que essa homogeneização tem como grande aliado os meios de comunicação. E aí os meios de comunicação, né, que durante muito tempo foi entendido como o elemento mais marcante da globalização, merece destaque a internet, e aí, né, as redes sociais cumprem esse papel, né, e divulga, né, de séries a filmes, aquilo que na verdade passa a ser consumido de maneira muito intensa por gente de qualquer parte do mundo. Além, né, dos meios de comunicação, do papel da internet, da transformação do indivíduo comum em um consumidor muito voraz de qualquer elemento que faça sucesso ou que apareça dentro daquilo que a gente chama de moda, né, configurando a sociedade de consumo propriamente dito, a gente também tem uma interferência muito expressiva da língua inglesa, e aí ela passa a ser repetido, né, no nosso cotidiano e passa a fazer parte também das nossas conversas, né? Aula online, tá ok? Então, imagina, né, numa pequena frase a gente usa aí 3 palavrinhas da língua inglesa e vai agregando e nem percebe, ou deixa, ou passa desapercebido, o quanto esses elementos vão fazendo parte, né, da nossa formação cultural. Então, a globalização tem esse papel, né, de perversidade, eliminando barreiras, né, qualquer uma que seja, e garantindo, consequentemente, avanços expressivos das grandes empresas, que, claro, têm total interesse em ganho, em lucro, não em fazer o bem para ninguém, tá certo? Essa globalização, né, do ponto de vista cultural, pode ser entendido como uma maneira, né, contemporânea, uma maneira nova de colonização. Então, é um novo instante da colonização mundial, está aí, né, facilmente percebida, né, por todos nós. Nem todos os idiomas do planeta ganham expressões na nossa linguagem, né? Então, tenta lembrar de uma expressão francesa que a gente repete, uma expressão espanhola, só para usar uma língua dos países vizinhos aqui nós. Não, o inglês, ele permeia aliás, assume um protagonismo, né, a ponto de entendermos ou de acharmos que, de fato, é a língua mais significativa e mais importante do mundo, né? Muitos
de vocês, estudantes, cursam a língua inglesa com a expectativa aí de uma inserção melhor no mercado de trabalho, não há dúvida disso. Aliás, dando continuidade, inclusive, aos estudos científicos. Tá? Bom, mas, pensando bem, né, a gente pudesse equacionar, pudesse pesar aí, há mais vantagens, há mais desvantagens, que de fato a globalização pode representar ou pode, na verdade, significar. Vamos pensar o seguinte, né? Como elemento positivo da globalização, então nós temos, né, desenvolvimento tecnológico, sim, e isso garante, facilita a vida dos indivíduos. Olha que, né, em meio a uma pandemia, não podemos estar presentes dentro de um espaço de sala de aula, porque o inimigo é invisível, não sabemos onde ele está, quem está contaminado, se os contaminados vão resistir. Bom, pensando por essa linha, a tecnologia é ao nosso favor. Usamos aqui a plataforma, né, que até bem pouco tempo nada mais era do que um elemento apontado como fator de uso na ficção científica. Né? Então, a vida das pessoas em geral, seja por esse canal de comunicação, é claro, mas qualquer outra tecnologia, ela está mais simplificada, ela está mais fácil. Então, seja o trabalho remoto aqui, por isso tudo que a gente está apontando, seja as vacinas, sejam os remédios, seja os deslocamentos, né? Nesse final de semana aí nós tivemos uma empresa particular colocando astronautas para experimentalmente abrir caminho daquilo que mais à frente vai ser viagem ao centro espacial, né? O indivíduo comum podendo pilotar, podendo se acoplar às estações orbitais aí. Então, veja, a tecnologia, são avanços, né? Que vai muito além do ambiente das telecomunicações, que vai muito além também da informática. Então, isso é um ponto extremamente positivo, não há dúvida disso. Por outro lado, é preciso lembrar, né, que, como fator negativo, a globalização, ela garante, né, que a riqueza continue concentrada nos países mais ricos, nos países desenvolvidos. Eu citei a Nike aqui há pouquinho, então imagine, uma empresa estadunidense, a Nike, dentro dos Estados Unidos, ela não produz um cadastro, ela não produz um zíper para colocar no seu agasalho, não produz nada. Nos Estados Unidos, hoje, a Nike mantém exclusivamente o centro de gerenciamento. Todo o processo produtivo são em países distantes dos Estados Unidos, onde o custo de produção é muito mais barato, mas que garante o enriquecimento, né, garante aí um lucro muito expressivo do território estadunidense. Bom, mas peraí, por que não produz nos Estados Unidos? Porque a mão de obra lá seria mais cara. Então, se eu posso produzir a metade do preço, um terço do preço, né, e aumentando a margem de ganho no produto final, é lógico que a opção vai ser produzir muito longe da minha área de origem. E aí esse lucro dessas multinacionais retornam exatamente para os países mais desenvolvidos. Então, são lucros muito significativos, aqui a palavrinha lucros astronômicos, para dar ideia, né, dessa dimensão, né, exagerada aí, e muito, na verdade, desproporcional a tudo aquilo que eles poderiam distribuir ou garantir, principalmente nos países onde estão produzindo. E aí mantém-se a concentração de riqueza, o que é um problema, e aí certamente a maior das desvantagens desse processo de globalização no qual nós estamos inseridos. Como elemento, né, de curiosidade que a gente pode retratar aqui, a globalização, ela faz surgir indivíduos muito mais conectados, muito mais habilidosos com os meios de comunicação, com as tecnologias todas aí disponíveis, né? Ainda que exista pessoas com mais limites e mais dificuldade de acesso à informação ou ao uso do seu smartphone, né? Tem gente que nem usa mais o aparelho telefônico para telefonar. Isso é um detalhe que já não faz muito, não tem muita mais importância no produto final. Né? Ele se transforma em tudo, num computador de mão. Né? E essa geração atual, né, geração Y, que não conheceu
o planeta sem internet, que não conheceu o planeta sem ou com, melhor dizendo, né, a dificuldade de encontrar indivíduos. Hoje não, né, rapidamente, hoje mesmo, ali, ó, manda o link, ó, abre uma rede social, encontra a pessoa que você deseja, como eu fiz com Bianca mais cedo, está aqui o link, se puder, acessa, o acesso está aqui, está acontecendo, mas eu não consegui, eu não entrei no link, não tem problema, a gente grava a aula, coloca lá no YouTube, né, pronto, copia o link, assista no momento que... Então, isso é muito simples e muito fácil para a chamada geração Y. Se eu usar esses mesmos termos que eu coloquei aqui, apresentando para minha mãe, né, dificilmente ela vai entender, primeiro, o que eu estou dizendo, segundo, né, compreender como é que ter perdido a aula que aconteceu aqui vai significar poder assistir em outro momento. Para ela, o máximo do reprise é o que vai acontecer com as novelas, né, um tempo depois, não vale a pena ver de novo. Então, são realidades diferentes, curiosidades mesmo desse tempo de globalização, onde tudo é muito rápido, onde, né, essa geração Y está muito mais atrelada com o apertar o botão e não com a construção, como foi em todas as outras gerações anteriores. Bem, dentro do tempo que a gente normalmente tem apresentado, toda a referência para a nossa conversa na aula anterior, quanto na aula de hoje, foi o site Toda a Matéria, tá? Então, globalização, quem tiver interesse, vale a pena depois pesquisar aí nesse ponto referencial. Eu me baseei, né, no material apresentado pela professora Juliana Bezerra, bom, lá da PUC do Rio de Janeiro. Então, aí, estejam, né, à vontade, as minhas plataformas, né, possível encontro, então tá aí nas redes sociais, pode seguir lá no Instagram, pode também se inscrever lá no canalzinho, lá na Casa do Aldo, e aí a gente continua, né, o nosso bate-papo sempre às segundas e quartas-feiras, é isso que continuaremos fazendo aí nos próximos dias. Lembrando, se até então estávamos dentro de uma perspectiva de trabalho quase que voluntária, nos próximos dias esse modelo vai ser exatamente o adotado pela Secretaria de Educação, e aí certamente não é só aula de geografia que vocês terão para acompanhar, vão ter outros colegas também trabalhando, também apresentando. Certo? Dúvidas, pontos aí para conversa? Bianca, nada? Tudo tranquilo? Não havendo, então é isso por hoje, né? 22 minutinhos, está sempre dentro daquilo que eu programo, eu acho que tende a ser assim mesmo, mais rapidinho, 20, 25 minutos, é razoável. Algumas para trás aí eu fiz em 40 minutos, fica puxado, fica cansativo, né, para vocês e também posteriormente poder assistir. Então, nesses trechos mais curtos, a gente, ainda que fale um pouquinho mais rápido, mas apresenta de uma maneira mais objetiva, de uma maneira direta. Na aula de quarta-feira, a gente começa também às 18 horas, a tendência é que termine um pouquinho, porque como vai ter a live com o secretário de Educação, apresentando um novo caminho para a Secretaria de Educação, é extremamente importante que nós estejamos lá também assistindo, né, também ouvindo o que há de ser dito, o que há de ser apresentado, né, porque temos um ano letivo em curso, no caso de vocês, o terceiro ano, uma formatura esperando, o Enem também aguardando, né, a universidade aí já chamando, vem, então, não pode deixar passar, tá certo? Então, encerro por aqui, obrigado aí pela presença, pela atenção, vamos até o